Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos hoje, mais uma vez, fazer um estudo da palavra do Senhor Jesus, entendendo que esse é um momento extremamente importante para nós, porque é nele que nós também aprendemos, é nele que nós também mantemos a comunhão com o Senhor, é nele que nós também somos alertados com relação a tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer no mundo. É nesse momento em que nós também permanecemos firmes na presença do Senhor, porque a palavra nos suporta, a palavra nos ajuda, a palavra nos orienta, a palavra nos dá força para que a gente permaneça firme na presença do Senhor. E isso é muito importante, tanto para mim quanto para você. Por isso, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje entendendo que tudo aquilo que for falado aqui, nada mais é do que Deus nos usando para que nós possamos crescer espiritualmente. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que agora, nesse momento, está conectada conosco, para ouvir a Tua palavra, para poder entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós de revelação. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe, permitindo com que o nosso coração esteja completamente preso ao Senhor e que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento completo de tudo aquilo que será dito nessa noite. Ajuda-nos, Pai, porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer nada, ou falar, ou interpretar nada da Tua revelação. Precisamos do Senhor para todas as coisas nessa vida. Somos dependentes do Senhor e reconhecemos isso, por isso nós Te adoramos, porque o Senhor um dia também nos escolheu. Então seja o Senhor da nossa noite, seja o Senhor do nosso aprendizado, fala poderosamente aos nossos corações e nos transforma, Senhor Deus, de forma que nós permaneçamos no Teu caminho. Cuida de nós, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar algo bastante específico da importância da disciplina na igreja, né? Que disciplina que é essa? Disciplina da igreja é a disciplina em seguir Jesus Cristo, ouvir a Tua palavra, entender aquilo que Ele está falando conosco e agir de acordo com o que Ele nos ensinou. Isso é disciplina, né? Então, no texto áureo de hoje, nós vamos ter o seguinte: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 11, né? Então, veja bem, quem escreveu o livro de Hebreus disse que para a gente ser disciplinado, fica parecendo que é difícil demais. E na verdade é mesmo, irmão. Por que os atletas, são poucos os atletas que vencem? Porque são muito determinados, são muito disciplinados naquilo que fazem, né? Hoje tem a ajuda da tecnologia, tudo bem, mas a disciplina daquele atleta é algo impressionante. A vontade de superar limites é algo impressionante. Porém, essa disciplina, ela não o leva ao profissionalismo, ela não o leva à vitória, se ela for algo, as práticas forem algo mais ou menos relaxado. Não dá para ser dessa forma. Se não fizer a coisa com disciplina, a vitória não vem. E nós vamos ver isso no texto que nós vamos analisar nessa noite. Como verdade prática, a gente lê nessa lição o seguinte: a essência da disciplina é o ensino e o seu objetivo é levar-nos a andar de acordo com a vontade de Deus. É isso. A disciplina do Senhor, a disciplina do reino é o ensino. Por que é o ensino mesmo? O que é disciplina? Vamos pensar, né? Ser disciplinado é fazer as coisas dentro da forma mais correta possível. É usar na íntegra a técnica. É fazer a coisa no processo mais correto possível.
Então, ser disciplinado na igreja do Senhor, no reino do Senhor, é fazer a coisa da forma mais correta possível no reino do Senhor. Isso faz com que a gente, que aprendeu de quem? De Jesus, só da gente se comportar com disciplina, o nosso comportamento ensina outras pessoas. Porque o mundo é uma balbúrdia, o mundo é uma bagunça, o mundo vive completamente sem disciplina e não aceita correção. Porém, quando eu, que também faço parte lá do mundo, porém eu não ajo conforme o mundo, e eu ajo com disciplina na minha fé, disciplina naquilo que eu creio, automaticamente eu estou ensinando para aquele povo indisciplinado como que eles devem agir. Por isso, a essência da disciplina, lá na verdade prática, é o ensino. É por isso. Só de eu ser disciplinado, automaticamente eu já estou ensinando a alguém conforme eu aprendi daquele que é o mais disciplinado de todos, que é Jesus Cristo. Amém? Nas leituras diárias, nós vamos a Provérbios 23. Provérbios 23, nós vamos ler o versículo 12. Provérbios 23, versículo 12. Nós vamos ler algo que incentiva a disciplina. Provérbios 23, verso 12... diz da seguinte forma na versão NVI: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Olha que bacana. O que está falando aqui? Pega seu coração e seus ouvidos e faça com que eles aprendam a escutar somente as palavras que dão conhecimento. Por que isso? Porque se nós nos disciplinarmos a escutar essas palavras que dão conhecimento, que dão crescimento, que edificam a nossa alma, que edificam o nosso espírito, nós vamos conseguir então descartar as coisas que são faladas com o intuito de nos destruir. Porque a nossa disciplina é somente ouvir aquilo que foi dito para que nós pudéssemos crescer. E essa é a leitura da segunda-feira. Provérbios nos ensina que nós devemos descartar aquilo que não presta nos ouvidos e no coração e nos disciplinar a fazer somente aquilo que nos foi ensinado por Jesus Cristo. Na terça-feira, Hebreus capítulo 12, verso 7. Isso, verso 7. Hebreus 12, 7. Opa, passei. Hebreus 12, 7. Estou chegando. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? É claro, que bacana. Aquele que suporta a correção é tratado como filho. Olha que beleza. Você está passando por luta aí? Você está passando por provação aí? Você está passando por alguma dificuldade aí? Suporte isso e entenda que dessa luta, dessa provação, dessa correção, dessa dificuldade, tem algo que está sendo colocado em você para que você seja tratado. Você vai sair dessa com a vitória, isso é certo, porque você crê no Senhor Jesus, então a vitória é sua. Você vai sair dessa com a vitória. Agora, o que você vai aprender ao longo de toda essa dificuldade? Qual é a lição que você vai tirar? Porque vocês se lembram que em outras situações eu já falei que 95% dos problemas que nós temos somos nós mesmos que causamos para nós. E quando nós causamos problemas para nós, nós vamos ver luta, dificuldade, provação, uma série de coisas. Então, o que nós vamos aprender ao longo
do tempo em que nós teremos a solução desse nosso problema criado por nós mesmos. Então, se nós conseguimos aprender alguma coisa, nós estamos entrando dentro de Hebreus capítulo 12, verso 7, que fala que aquele que suporta a correção é tratado como filho. E você suportando a correção, você vai ser tratado como filho, porque o que é o filho diante do pai? O filho diante do pai é aquele que cresce de glória em glória, de vitória em vitória, e vai cada dia mais aumentando a sua capacidade de estar junto do pai, a sua intimidade de se relacionar com o pai. Então nós precisamos suportar a correção do pai, para que nós sejamos cada vez mais tratados como filhos e tenhamos mais intimidade com o pai. Eu já falei com vocês, eu apanhei pra caramba quando eu era mais novo, meu pai me batia muito, minha mãe me batia muito, mas eu amei demais o meu pai quando eu podia, amei demais a minha mãe quando eu podia. Apanhei, mas não fiquei com raiva, muito pelo contrário, porque eu sabia que eles me batiam por amor. Deus nos corrige porque Ele nos ama, senão Ele podia nos largar para lá, à mercê de Satanás. E, no entanto, com esse amor de Deus, nós somos corrigidos, e passamos pelas lutas e dificuldades, mas saímos lá do outro lado com vitória, e não é só com a vitória, saímos com a vitória e com as lições aprendidas. Isso é muito importante. Quarta-feira, Jeremias capítulo 6, verso 8, leitura de quarta-feira, Jeremias capítulo 6, verso 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: ouça a minha advertência, ouça a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. O que é isso que Deus está falando? Deus me escolheu e te escolheu. Nós erramos, precisamos ser disciplinados, e ao sermos disciplinados, Deus imputa em mim e em você a correção. E o que nós temos que botar na nossa cabeça? Deus está nos corrigindo porque nos ama, então eu tenho que aceitar essa correção, mudar os meus rumos e procurar não errar mais. Porque quando eu não aceitar essa correção, aí a coisa fica feia, porque é a mesma coisa de eu me apostatar de Deus. Eu estou não reconhecendo a paternidade, não reconhecendo a autoridade de Deus sobre a minha vida, de forma que Ele possa me disciplinar e eu aceitar essa correção dEle. Se eu não reconheço Deus, então a minha fé também não existe. E se eu não reconheço Deus e a minha fé não existe, eu não aceito a correção dada por Ele, eu também não aceito o amor dEle. E se eu não aceito o amor de Deus, automaticamente eu estou fazendo o quê? Me apostatando de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que se apostatar de Deus, Deus se apostatará dele. É exatamente o que nós lemos aqui em em Jeremias capítulo 6, verso 8. Vou repetir para que nós firmemos essa palavra na nossa cabeça. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém, do contrário eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Olha para você ver, nós sem Deus nos tornaremos um deserto. Deserto produz alguma coisa boa? Só calor? Altas temperaturas para tudo? Não tem nada de fruto, só tem a água em alguns pontos, ou seja, você vai secar completamente. Então o que Deus está falando é exatamente isso aí. Aceitemos a correção de Deus, porque Deus adverte o povo e que aceite a sua correção, para que nós, como escolhidos dele, consigamos desfrutar do amor que Ele tem, que nos corrige, que nos ama. Amém? Provérbios capítulo 29, verso 15. Provérbios capítulo 29, verso 15. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma:
A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha o seu pai. Ou seja, aquela criança que não aceita correção, o pai passa aperto com ela, passa vergonha. E a disciplina e a correção andam junto, irmão. Se você é disciplinado, você não precisa de correção. Mas se você não é disciplinado e Deus te ama, o seu pai te ama, você precisa de correção. Agora, você aceita a correção? Louvado seja Deus, amém, aleluia. Você vai sair com a vitória na mão e com a lição aprendida. Se não aceita a correção, você vai virar uma árvore infrutífera, você vai virar um deserto, uma terra inabitada. Palavra do Senhor. Sexta-feira, Hebreus capítulo 12, verso 6. Hebreus capítulo 12, verso 6. Estou chegando lá. Para cá. Hebreus 12, 6. Quem encontrar aí já pode ler. Lê aí em sua casa. Hebreus 12, 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho, o aceita como filho. Gente, eu acabei de falar isso aqui agora. A disciplina da gente que erra todo dia e toda hora, nós somos pecadores mesmo. Nós precisamos ser disciplinados, mas não conseguimos ser disciplinados. Como a gente age com indisciplina, pecando, Deus nos corrige. Agora, Ele não pode nos corrigir sem usar em nós a justiça dEle. E o que é o uso da justiça de Deus em mim e em você? É fazer com que nós sejamos castigados pelos nossos erros. Ele não vai deixar a gente perecer durante o castigo, mas Ele vai nos permitir aprender durante o castigo. E ao aprender, a gente sai lá na frente com a vitória, lição aprendida. A tendência é não pecar mais, é não errar mais, é não ser mais indisciplinado naquela área. É assim que a gente imagina essa palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, verso 6, lição da leitura da sexta-feira. Já na leitura do sábado, Hebreus capítulo 12, verso 8, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Meu Deus! Olha para você ver a seriedade da disciplina de Deus na nossa vida. Você aceita isso aí? Amém, aleluia. Deus já sabe, irmão, que eu e você, nós erramos todo dia e toda hora. Ele sabe disso. Mas o bacana é que Ele sabe disso, me escolheu como filho, te escolheu como filho. Está entendendo? Você erra de novo todo dia e toda hora, e a cada erro Ele vai e nos corrige. E nós aceitamos a correção. Então, por isso, nós continuamos sendo sempre filhos. Mas a partir do momento que nós não buscamos nos disciplinar e não aceitamos a correção, deixamos de ser filhos. Essa palavra, Hebreus capítulo 12, verso 8, pesadíssima para mim e para você. Dura é essa palavra. Amém? Leitura bíblica em classe. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Jesus, o tempo voa. Atos capítulo 5, verso 1 a 11, a leitura de hoje. É uma história bacana que mostra a indisciplina que levou à morte de duas pessoas. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentistes ao Espírito Santo e revestiste parte do preço da herdade, ou seja, da sua venda? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida,
não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, ou seja, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto, e levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido, e disse a Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E disse Pedro, Pedro que falou assim, dize-me, vendeste portanto aquela herdade, ou seja, aquela habitação? E ela disse, é isso mesmo, ela disse, sim, portanto, aí falou o preço lá, versículo 9, então Pedro lhe disse, por que é que vós vos consertastes para entrar, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou também a dona lá. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Irmãos, disciplina é algo que leva à vida. Indisciplina é algo que leva à morte. Nós lemos aqui. Lemos que quem é indisciplinado e não aceita correção vira deserto. Deserto é lugar de morte, irmão. Deserto é lugar que não se produz nada, não. Deserto onde não se produz nada é porque não tem vida. Então, a indisciplina leva à morte. Tanto que Ananias e Safira morreram por serem indisciplinados. Aí você pode me questionar, você pode falar assim, pastor, mas só pelo fato deles não darem para Pedro aquilo que é o dinheiro correto daquilo que eles tinham vendido, eles morreram? Não, irmão, tem nada a ver com dinheiro, tem nada a ver com isso. O que está em jogo aqui, o que está sendo explicado aqui, é o coração tentando enganar um emissário de Deus que tinha o Espírito Santo. Quando você tenta enganar o Espírito Santo, você está agindo exatamente como Satanás. Então, assim como Satanás já está condenado à morte, você também, ao agir conforme aquele que tenta enganar o Espírito Santo de Deus, também é condenado à morte. A diferença daquele que age hoje, igual agiu Safira e Ananias, é que ele, assim como Satanás, foi condenado à morte, só que em tempos diferentes. Satanás foi lá, antes da criação do mundo. Eu e você, Ananias e Safira, foi bem depois, mas a condenação é exatamente a mesma. Por quê? Porque o crime é exatamente o mesmo. Tentar enganar a Deus. Nós nunca vamos conseguir fazer um negócio desse. Então nós temos que atentar para as coisas que nós estamos fazendo durante a nossa vida cristã, para a gente ver se nós estamos enganando a Deus ou não. Porque se estivermos, irmão, sinto muito dizer, aliás não sou eu que falo, a própria palavra nos ensina, se tivermos e não aceitarmos a disciplina, a morte é certa. Quais são os símbolos da disciplina na vida cristã, né? Na vida cristã, o símbolo da disciplina é o soldado, né? Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 a 5, fala o seguinte: como soldados de Cristo, hajamos de modo disciplinado e perseverante, a fim de agradar ao que nos arregimentou para a guerra. Ou seja, um soldado é disciplinado. O general chega lá e ensina todas as técnicas para aqueles soldados, eles aprendem aquilo e agem com aquelas técnicas dentro da estratégia traçada pelo general, e aí a tendência é vencer a guerra. Por quê? Porque houve disciplina naquele exército, né?
Quando você vê também falar de um atleta na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, você vai ver lá, no tempo antigo eram os atletas mais do que disciplinados. Na conquista de uma coroa de louro, empenhavam-se até além das suas forças. É a superação que a gente fala, né? Então os atletas até hoje, um atleta para ganhar aí as medalhas olímpicas, esse negócio todo, eles são muito disciplinados. O cara treina anos e anos para conseguir chegar naquele pódio lá, né? Já treina muito para conseguir chegar na competição. Agora, chegar na competição e ganhar, esse cara é diferente em termos de disciplina no treinamento. Por isso, um atleta é muito disciplinado. E um agricultor, irmão, também, quando você vê na Bíblia falar do agricultor, você vai ver que o agricultor é muito disciplinado. Está lá em João capítulo 4, verso 36, e fala da seguinte forma: o agricultor é paciente e disciplinado, pois o cultivo é árduo e estressante. O agricultor prepara a terra, isso não é fácil, isso é um negócio pesado, lança a semente, rega, tem que ter paciência, afugenta os predadores e depois recolhe os frutos. Olha que bacana, mas só que isso aí é um processo, irmão. Ele tem que acompanhar isso tempo em tempo, para que primeiro ele vá lá e comece a revolver a terra, que a gente chama de arar a terra, preparando a terra para jogar a semente. Jogou a semente, cobriu de novo, aquela semente vai morrer, a própria palavra nos ensina. E aí, posteriormente, nasce aquela semente. Ele tem que ir lá e começar a tirar aqueles matinhos que ficam lá, impedindo a planta de receber luz e crescer. Quando ele faz isso, automaticamente ele conseguiu afugentar os predadores. E depois disso ele vai lá e colhe os frutos. Então, quer dizer, existe um processo que não é fácil de se seguir, porém, quem segue isso como um agricultor, como um atleta, como um soldado, é extremamente disciplinado. Amém? Como introdução, a gente lê da seguinte forma: numa igreja descompromissada com a sã doutrina, crentes como Ananias e Safira seriam homenageados por sua liberalidade e altruísmo, mas numa igreja que prima pelo ensino, não subsistiriam. Ou seja, numa igreja séria, numa igreja onde a disciplina é colocada, Ananias e Safira jamais subsistiriam. Haveriam de ser desmascarados, repreendidos e fulminados pelo próprio Deus, pois Ele sonda-nos a mente e o coração. Somente Deus sonda a mente e o coração, irmão. Às vezes você está aí na sua casa aí e fica tentando enganar o pastor, ou você fica falando coisas com o pastor, achando que o que você está falando você consegue ludibriar aquele pastor. Você acha que ele é bobo, você acha que ele vai engolir aquilo que você está falando com facilidade. Irmão, muitas vezes a gente não engole, mas a gente também não vai corrigir você de forma pesada, porque nós sabemos que Deus o faz. Quem sonda a mente e coração é Deus. Eu não posso entrar com correção se você não abrir a boca e falar comigo as coisas. Tá certo? Se você não se abrir, eu não consigo ver o que tem dentro do seu coração e nem dentro da sua mente. Então, por isso, qualquer coisa que eu fizer falando alguma coisa sobre você, sobre o seu comportamento, eu estarei te julgando. E a palavra diz que eu não posso te julgar, porque antes de eu tirar uma aresta do seu olho, primeiro eu tenho que tirar do meu. Mas quem vê mente e coração sabe que às vezes você pode estar tentando me enganar. Eu, teoricamente, seria enganado pela sua fala, mas Deus vê que você está agindo com hipocrisia ou com mentira. E aí pode ser, irmão, se você não aceitar a correção, seu destino é ficar igual a Ananias e Safira e ir para o beleléu. Lucas destaca o valor da disciplina da Igreja de Cristo. Por isso, vejamos que o ensino é imprescindível ao povo de Deus. Item 1, disciplina e a sua necessidade. É necessário ter disciplina, irmão, é necessário. O que é disciplina se não ensino? Na verdade, disciplina é fazer tudo o que se faz pelo processo mais correto possível. Eu já falei isso aqui. Ainda que seja um processo muito difícil. Ora, o que é disciplinado mostra para aqueles que são mais relaxados com as coisas que vale a pena fazer as coisas da forma correta, vale a pena ser disciplinado.
Tá vendo? Então, a gente que é disciplinadinho, certinho, bonitinho ali, do jeito que precisa ser, na verdade a gente está dando uma lição para outras pessoas serem da mesma forma. Porque quem é certinho, corretinho, dorme tranquilo, tem paz de espírito, paz no coração, vai dormir sossegado, porque fez tudo certo com disciplina. Agora, quem faz as coisas erradas, perde a paz, e se não aceitar a correção, ainda perde a salvação, meu irmão. Vai para a morte eterna. A disciplina possui também o seu lado grave, que é a correção. Uai, você fala, disciplina possui a correção? Sim, está lá, disciplina e a correção. Se você for indisciplinado, você vai valer a correção. Se você for disciplinado, a correção só fica lá e não serve para você não. Entendeu? Então o objetivo da disciplina é conscientizar a gente quanto às consequências das nossas atitudes. A falta de disciplina pode produzir a morte, foi o que aconteceu a Ananias e Safira. A disciplina no Antigo Testamento, por intermédio dos seus profetas, Deus mostra ao seu povo o valor da imprescindibilidade, ou seja, quanto é importante ter disciplina. Está lá em Jó, capítulo 5, verso 17. Ele requer de todos os seus filhos que sejam ensinados na lei dos profetas, lá em Salmos 25, 8. A disciplina é tão preciosa quanto a própria vida, tá vendo? Se você é disciplinado, você tem vida. Se você não é disciplinado, tem morte. Eis que não é disciplinado e não aceita correção. Eis o que diz Salomão: o que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Caramba, hein? Nestes tempos tão difíceis e trabalhosos, nós pais somos coagidos a não aplicar disciplina aos nossos filhos. É claro que também somos contra os maus tratos dos inimigos, dos impingidos às crianças, mas que estas têm que ser disciplinadas, isso nós não podemos negar. A recomendação é do próprio Deus: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Está lá em Provérbios capítulo 13, verso 24. Irmão, de acordo com as novas técnicas de psicologia hoje, teoricamente você deveria corrigir seu filho só conversando. Mas o que é a vara na mão do profeta? Às vezes palavras doem mais que uma surra. Só que criança não entende muito isso não. Criança às vezes aprende mais pela dor do que pelas palavras. É claro também que nós também não ficamos defendendo aqui que tem que espancar a criança. Não, irmão. Mas um tapinha de vez em quando ele entender que você tem autoridade e o ama, assim como Deus nos corrige, a sua tendência é corrigir o seu filho também, para que ele entenda que você o faz por amor. Amém? E o que é a disciplina no Novo Testamento? Embora vivamos sob os termos da nova aliança, Deus em nada mudou quanto ao padrão de disciplinar o seu povo. Haja visto o Sermão do Monte. Agora, além do Senhor ratificar o 7º mandamento, por exemplo, requer que todos nós tenhamos um coração puro, lá em Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Por isso, viver sobre a lei do Espírito requer disciplina ainda maior. Por quebrarem a disciplina, Ananias e Safira foram severamente punidos pelo Senhor. Ô irmão, quando eu e você quebramos a disciplina do reino, nós estamos mentindo para o Espírito Santo. Você acha que Ananias e Safira morreram porque eles não deram dinheiro lá para Pedro? Não, irmão. Eles já conheciam quais eram as regras do reino naquela época. Quando eles colocaram no coração que iam reter parte daquele dinheiro, daquele bem que eles venderam, ali eles mentiram para o Espírito Santo. Depois só consumou quando eles estavam na frente de Pedro. Por isso eles receberam a disciplina de morte, a sentença de morte, né? A oferta de Ananias e Safira, disposto a dedicar-se integralmente ao cumprimento da grande comissão, Barnabé vende a sua propriedade e entrega o dinheiro aos apóstolos, todo o dinheiro aos apóstolos. Lucas, ao registrar o fato, realça o desprendimento daquele levita, de quem? Barnabé lá que entregou todo o dinheiro, né?
que era lá da ilha de Chipre, que haveria de prestar relevante serviço ao reino de Deus, né? Ananias e Safira imitaram a Barnabé, ou seja, foram lá e venderam a propriedade deles, né? Ao contrário do que fez o Barnabé, o casal retém parte do dinheiro e repassa aos apóstolos apenas o restante, como se aquele depósito representasse o valor total da propriedade. Ou seja, eu vendi a propriedade por 100, falei que eu vendi por 20, eu vendi só por 20, tentando enganar o Pedro lá. Acontece que antes, quando eles colocaram no coração que eles iam fazer isso, eles já estavam enganando, tentando enganar o Espírito Santo do Senhor. Eles agiram igual Caim, e Deus avisou para Caim: Caim, não deixa o mal rondar o seu coração, toma uma atitude com relação a isso que está passando no seu coração. Caim não ouviu. Aí Ananias e Safira agem da mesma forma que Caim agiu, da mesma forma que Satanás, por isso foram condenados à morte. Nós não devemos mentir para Deus, independente do que nós estamos fazendo. O pastor nem vai saber. Tudo bem, irmão, não tem problema não. Quem sonda mente e coração é só Deus. Eu não sei não, mas Deus sabe. Deus sabe. Bom, o pecado contra o Espírito Santo e a igreja. O pecado de Ananias não foi, Ananias e Safira não foi um requinte social como eles supunham. Constituiu-se numa ofensa contra o Espírito Santo. Hajamos, pois, com muito cuidado, porque o Senhor nos chama a prestar contas de todas as palavras que nós proferimos. Olha para vocês verem. Se eu vou falar alguma coisa relacionada ao Espírito Santo de Deus e estou falando mentira, temos que aceitar a correção do Senhor. Se formos disciplinados na palavra do Senhor, jamais cairemos no erro de Ananias e Safira, mentira, hipocrisia e roubo. Como vocês vêm agindo diante de tudo isso? Vocês têm se dado à mentira? Vocês têm tentado enganar o pastor, tentado enganar a pastora, tentado enganar o sacerdote que está à sua frente? Porque se você está fazendo isso, para nós fica parecendo até que você está falando a verdade, mas Deus vê o que você realmente está fazendo. Como nós não podemos julgar, o próprio Deus é que te julga. Amém? Se formos disciplinados na palavra, não é isso não. Uma oferta como a de Caim, olha aí, está vendo aqui, ó. Nossa atitude diante do Senhor é sempre mais importante do que a nossa oferta. Lembra que Jesus Cristo falou, né? Lá em Mateus 23, 18, o que é mais importante, né? A oferta ou o altar, né? Aí a gente tem que responder o quê? É o altar, porque é o altar que santifica a oferta, né? Então nós temos que estar atentos a isso, porque não foi o que Caim fez, né? Aqui, ó, ambos trouxeram fruto do seu trabalho, Caim e o Abel. O primeiro, o Abel, teve a oferta aceita, o Caim, Deus não aceitou. Por quê? Porque o altar, onde é que está o altar de Deus na minha e na sua vida, irmão? Aqui, ó, está aqui dentro do coração. O altar do Senhor é construído dentro do meu coração e do seu coração. Então, tudo aquilo que eu entrego para Deus como oferta de gratidão, como oferta, como dízimo, se eu estou fazendo isso de bom grado, eu santifiquei o altar que existe dentro de mim, santificou a minha ação diante do pastor ou da igreja onde eu estou entregando aquela oferta. E aí cumpre-se a palavra do Senhor de Mateus capítulo 23, verso 18. O que santifica a oferta? É o altar ou a própria oferta que santifica o altar? É o altar que santifica a oferta. O altar cria em mim a disponibilidade, a alegria de ofertar. Então ele santifica a minha oferta e eu entrego para Deus. Não foi o que aconteceu com Caim. No caso de Caim, a oferta que santificou o altar. No caso de Ananias e Safira, a oferta que santificou o altar. Então, nesse caso foi o contrário. E não existe a oferta santificando o altar. Ananias e Safira poderiam ter vendido a propriedade pelo valor que bem entendesse e haver dado todo o montante ou parte dele à igreja, não tem problema nenhum. Mas Pedro deixou isso bem claro, né? Mas o casal, buscando a própria honra, não mentiram somente para Pedro, mas mentiram também para o próprio Deus aí.
Por isso eles foram execrados, eles foram mortos. Ananias e Safira, extremo da disciplina. O extremo da disciplina é isso aí, ó. Ananias e Safira conheciam muito bem a doutrina dos apóstolos e não ignoravam o Antigo Testamento. Nas sinagogas ouviam sábado após sábado a leitura da lei, dos escribas dos escritos e dos profetas. Chegaram a eles até conhecer Jesus. É muito provável que eles chegaram a conhecer Jesus, mas por isso eles foram punidos. Eles não foram punidos inocentemente, né? Ao mentirem para Pedro, sabiam que estavam ofendendo o Espírito Santo. Eles sabiam que esse pecado era gravíssimo. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 32. A sentença de morte veio para eles. Olha, confrontado pelo apóstolo Pedro, Ananias viu-se desmascarado naquele momento. Aliás, vê-se ele diante do tribunal divino e do Senhor recebe a sua sentença pela boca do apóstolo Ananias, porque encheu Satanás seu coração para que mentistes ao Espírito Santo e restiveste parte do preço da herdade, ou seja, da sua venda, né? Guardando-a, não ficava você com ela, né? E vendida, não estava ela em seu poder? Por que formaste esse desígnio no seu coração? É a mesma alerta que Caim recebeu, esse aí também recebeu Ananias lá, né? Então, não mentistes para o homem, mas sim mentistes para Deus. Então, a sentença foi a morte, né? Informa Lucas que, ouvindo essa repreensão de Deus, Ananias caiu fulminado ali na terra, ali, né? E o mesmo aconteceu com a esposa dele 3 horas depois. O casal que contra o Senhor peca unido também perecerá. Não poderiam eles andar no temor e na disciplina divina? Gente, já havia disciplina de como agir em caso de uma venda, já existia a regra, Deus falava o seguinte aqui, ó: o que é mais importante, irmão? O mais importante é eu estar dentro do seu coração, não é o que você tem, não, é o que você é. Você é transformado pelo Espírito Santo de Deus? Louvado seja Deus. Não importa se você é transformado pelo Espírito Santo de Deus e é pobrezinho. Não importa se você é transformado pelo Espírito Santo de Deus e é ricão. Não importa se você é transformado pelo Espírito Santo de Deus e você tem um certo dinheirinho. Não. O que importa é que você é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, um cristão, ele é a figura própria de Jesus Cristo, né? A representação de Jesus Cristo, né? Ele não é a representação das riquezas que o céu tem para nós, não, em momento algum, né? Então, ó, a maldição é retirada do arraial dos santos quando Ananias e Safira morreu, né? Ou seja, se eles não tivessem sido confrontados e punidos, a igreja de Cristo como um todo sofreria por causa do anátema. Ou seja, o que é anátema, né? O que sobrou lá do Ananias e Safira, lá, aquele dinheiro lá, né? Então, é só a gente pegar lá aquilo que está lá no capítulo 7 de Josué e nós vamos nos lembrar daquela história de Acã, né? Acã entrou e tocou no anátema do Senhor, reteve o anátema do Senhor para ele. Só que o anátema é algo que somente Deus é que tem a posse e a propriedade daquele negócio, ninguém mais pode. Acã chegou lá e meteu a mão naquilo que era de Deus, e aí por isso ele foi condenado à morte. Não só ele, mas tudo aquilo que estava ligado a ele, os bens, os bois, os carneiros, os filhos, a esposa, morreu tudo. A geração de Acã, bem como a sua possível descendência, morreu. Por quê? Porque tocou em algo que era do Senhor, né? Não agiu com disciplina. Acabou. Não agiu com disciplina perante o Senhor, por isso ele foi condenado. Amém? Irmãos, como conclusão desse estudo, a gente entende o seguinte: olha, o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente, esse será disciplinado, né? Isso está lá em Provérbios capítulo 15, verso 5. A disciplina é uma prova de amor, irmão. Deus, quando Ele nos disciplina, Ele nos corrige para que a gente seja disciplinado. Porque quando nós somos disciplinados, nós também damos testemunho do amor de Deus para comigo e com você. Nós erramos todo dia. Nós temos que ser corrigidos todo dia.
E se a gente aceita essa correção todos os dias, nós vamos aprendendo um pouco mais da disciplina do Senhor no reino dos céus. Então, o que Deus requer dos seus filhos é que eles andem em conformidade com a sua palavra. Se a gente errar, Ele sabe que nós vamos errar, mas Ele vai nos disciplinar também, né? E Deus não se deixa escarnecer, ou seja, não fica tentando enganar Deus, não. Ele sabe o que está passando dentro do seu coração. Às vezes consegue me enganar, mas não consegue enganar Deus. Então, não se deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Ananias e Safira foi tentar simular uma justiça que eles não possuíam, mentiram para o próprio Deus, por isso eles foram mortalmente punidos. Então, irmãos, tenhamos temor à palavra do Senhor e vamos agir com disciplina dentro da igreja, porque se assim nós fizermos, nós certamente teremos vida. Hoje foi falado aqui que a disciplina nos leva à vida. Amém? Vamos orar para que nós consigamos aí concluir com muita alegria tudo isso que Deus nos ensina. Eu espero que você tenha aprendido, e aquilo que está dentro do seu coração, santifique como o altar é que santifica qualquer coisa que vai ser ofertada para o Senhor, que seja a sua adoração, que seja o seu louvor, que seja a sua oferta, que seja o seu dízimo, mas que o altar de Deus que existe dentro de você, que santifique tudo isso que você vai ofertar para Deus. Amém? Não tente enganar ao nosso Deus, porque Deus não se deixa enganar. Deus sabe muito bem que aquele que tenta enganar Ele, não aceita correção, está agindo exatamente igual Satanás e merece a mesma condenação que Satanás teve. Amém? Vamos orar? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pai, nós entregamos ao Senhor esse estudo que foi maravilhoso, nos ensinou com muita propriedade aquilo que nós devemos ser como cristãos aqui na terra, ou seja, disciplinados, assim como o próprio Jesus Cristo nos ensinou a ser disciplinados. Por isso nós entregamos ao Senhor o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso comportamento, a nossa transformação, para que nós possamos, ó Deus, sempre agir com disciplina no reino do Senhor. E Deus, fique à vontade para nos corrigir quando nós formos indisciplinados, porque nós entendemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama, e sabemos que o Senhor nos escolheu porque o Senhor nos ama também, e nós amamos o Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, que continue sendo o dono da nossa vida, nos corrigindo, nos trazendo no caminho correto do Senhor, mas também permitindo com que nós sejamos sempre disciplinados em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, que cada um consiga entender esse estudo de hoje e trazer a disciplina cristã para a sua vida. Que todos nós, dentro das nossas casas, tenhamos, Senhor Deus, dias abençoados, porque a nossa família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, e é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Querido irmão, Deus abençoe você, fique com Deus, que Deus esteja sempre com você. Espero você aqui no domingo agora, às 19h30. Venha com alegria para a gente louvar o Senhor enquanto estamos podendo. A terceira onda da Covid está chegando por aí, está sendo anunciado, né, irmão? E se porventura o governo fechar de novo, estabelecer um novo decreto aí, provavelmente nós vamos ter que fechar. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar, estejamos juntos aqui no próximo domingo e eu espero você em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês.